oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Antes de mais nada, vamos orar. Pai querido, a começar em mim, fala aos nossos corações, ó Pai, a começar em mim. Quebranta, Senhor, os nossos corações, para que possamos ouvir as Tuas verdades, ouvir a Tua palavra. Santo Espírito Senhor, vem encher os nossos corações nessa noite, porque carecemos do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai, por este privilégio. Amém. Amados, vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Estarei lendo dos versículos 12 até o versículo 15. É um texto bem conhecido. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Não é esse, não. Segunda Crônicas 7, 12. Aí sim. Amém. O texto diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Falando sobre oração e encerrando mais uma série de mensagens, os irmãos me perdoem a emoção de praxe e de costume, porque nós passamos a semana conversando com Deus sobre esta palavra. E é uma palavra que realmente nos coloca aos pés do Pai, e este é o nosso lugar. Nós passamos aí algumas semanas falando sobre oração, e aqui nós queremos fechar tratando dessa temática de forma não somente da oração, mas de tudo aquilo que abrange uma vida de oração. De tudo aquilo que nós, como servos do Senhor, precisamos buscar e ter para que nós possamos nos colocar na presença do Pai, para que nós possamos colocar, como diz o reverendo Hernandes, a nossa boca no pó e conversar com Deus de onde é o nosso lugar, que é nos pés dEle. Não sei quanto aos irmãos, mas a nossa vida, geralmente é que nem um gráfico, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequenos. E há momentos que parece que estamos tão perto de Deus, e há momentos que as dificuldades vêm, e às vezes o pecado nos pega de jeito, e a gente se afasta um pouquinho de Deus, e depois a gente se arrepende e volta para Deus, e aí as coisas depois vão ficando mais difíceis. E nesses momentos difíceis, existe uma expressão que é bem conhecida, parece que Deus, eu oro, mas a oração não chega nem no teto. A oração precisa chegar no Senhor, mas eu oro, me coloco aos teus pés, e eu sinto que muitas vezes ela não vai. E ela não vai porque, para a gente conseguir ter uma vida de oração, muitas vezes nós temos que respeitar certos processos, certas exigências de Deus, e esse texto fala um pouco disso. Na verdade, a nossa vida ela é repleta de processos. A minha esposa, por exemplo, alguns sabem, ela é uma excelente cozinheira.
ela faz bolos muito saborosos. Ela não está aqui hoje, mas depois contem que eu elogiei ela, por favor. Tá bom? Vocês têm todo esse direito de dizer isso para ela. Só que para você fazer um bolo, você tem que respeitar certos processos. Não adianta você quebrar os ovos, né, numa bandeja, depois colocar no forno, depois voltar e colocar os outros ingredientes e o bolo está pronto. Não vai ficar bom. Você tem que respeitar certos processos para que o objetivo seja alcançado. Um jovem que quer se tornar médico, se ele não passar pelo ensino médio, ele pode fazer a universidade para virar médico? Ele não pode. Então ele tem que passar por esse processo, ele tem que ir para a universidade, tem que fazer a residência, tem que ser aprovado para isso. Alguém que quer ser advogado e quer estar perante um tribunal representando o seu cliente, ele não adianta só fazer a faculdade e ser bacharel, ele tem que ter, né, o exame da ordem, tem que ser aprovado nesse exame. Então, tudo na nossa vida tem certos processos, tem certas etapas a serem passadas. E o versículo 12, voltando ao texto, antes de chegarmos nesse processo, só para os irmãos entenderem o contexto dessa palavra, né, o que está acontecendo aqui, o versículo 12 diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão. Então, Deus vem a Salomão, e eu já fico maravilhado de cara, porque imagina você estar no seu leito, você está na sua cama e Deus vem falar com você. Que coisa maravilhosa. E aqui é uma situação que Salomão terminou de construir o templo. Se você depois na sua casa for ler o capítulo 6, você vai ver que Salomão faz uma oração extensa e solicita a Deus, né, na sua oração, pede diversas coisas para Deus. E aqui Deus, né, no versículo 12, ele vem a Salomão e ele disse a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Eu escolhi esse templo aqui que você construiu para mim morar. Deus está dizendo para Salomão: eu vim à tua casa, né, aliás, eu ouvi a sua oração, né, você construiu o templo e eu vim aqui morar nesse templo. Esse templo é a minha morada. Lembrando que no Antigo Testamento era diferente de hoje. Deus se manifestava no templo. Quando Jesus morre, o véu se rasga e hoje todos somos sacerdotes e tudo mais. Mas naquele tempo existia uma sistemática diferente. Deus instituía, né, o culto e os sacrifícios e a adoração e o perdão dos pecados de forma diferente. E aqui Deus chega até Salomão e diz: eu ouvi a sua oração. E o versículo 13, na sequência, diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus está dizendo aqui coisas difíceis, coisas ruins, coisas que poderiam acontecer para afligir o povo. Por quê? Porque Salomão, no capítulo 6, ele ora justamente por essas coisas. Ele olha: Deus, se essas coisas acontecerem, o Senhor seja conosco. E Deus aqui está dando esses exemplos para Salomão, porque muitas vezes Deus afligia o povo dessas formas por desobediência. Então Deus está colocando aqui, ó, se isso acontecer, e aí vem o versículo 14, eu posso sim fazer tudo isso. Porém, se o meu povo, e é um versículo bem conhecido, esse versículo 14, que se chama pelo meu nome, e eu vou parar aí. O texto começa assim: se o meu povo. Esse texto, essa palavra, amados, é para crente. Essa palavra é para o cristão. Essa palavra é para o povo de Deus. É para o povo selado por Cristo. É para o povo que é separado. São para as ovelhas do Senhor. João no capítulo 10, versículo 3 fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E aqui Deus está falando para essas ovelhas, para aqueles que são comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Se o meu povo, esse aqui é o povo de Deus, e se você é povo de Deus, essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem não acredita em Deus, essa palavra não é para quem não conhece a Deus. Essa palavra não é para o ímpio, não é para o agnóstico, não é para o ateu. Essa palavra não é para aquelas pessoas que não conhecem o Deus vivo, esse Deus maravilhoso que eu e você estivemos aqui há poucos instantes adorando. No início desse culto nós cantamos:
ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou. É para esse Deus que nós viemos adorar e é esse Deus que fala conosco nessa noite. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aqui ele quer dizer o povo que recorre a mim, o povo que, quando precisa de algo, ele confia no Pai. Ele não enfrenta as coisas com suas próprias mãos. Para esse povo, que quando necessitar, que quando, como nós lemos no versículo 13, as adversidades virem, os problemas virem, esse meu povo que me chamar, é isso que o versículo 14 está dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele diz, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Se esse povo que confia em mim, se esse povo olhar para mim, e ele diz se humilhar, e antes disso, eu quero reforçar que ele diz se, porque é uma condicional. Os professores aí, né, professor de português aí, me ajudem, hein? Depois me corrijam à parte, não precisa fazer na frente de todo mundo não. Mas se, esse se diz quer dizer que é por causa de alguma coisa. Né? Nós lemos já o texto inteiro, e nós vemos lá que no versículo 15 diz que estarão abertos os meus ouvidos e atentos, né, à oração que se fizer. Mas os meus ouvidos, diz Deus, estarão abertos se, quer dizer, tem algo para acontecer aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar na presença de Deus. O dicionário diz que humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É entender a nossa pequenez, é entender as nossas limitações. Há poucos meses, nós tivemos uma série que falava das bem-aventuranças. Em Mateus 5:3, diz assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. São desses que o texto está falando, dos que se entendem e se enxergam como pobres de espírito, porque eles entendem que deles não haverá nada, porque eles precisam do Senhor. Nós temos que entender que para falar com Deus, nós temos, amados, que nos humilhar, temos que entender a nossa condição de pequenos na presença do Senhor, Desculpa. Diácono, pode trazer uma água para mim, por favor? Obrigado. Hoje estamos cheios de interrupções, né? De pequenos diante do Senhor, né? E de não maiores do que os outros que estão perto de nós, não maiores do que os nossos próximos, né? E que juntos, todos nós, carecemos do olhar misericordioso de Deus. Nós precisamos entender a nossa pequenez e ao olhar para o nosso irmão, nós também precisamos entender que não somos maiores do que ele e que ele não é maior que nós, mas todos nós somos carentes do Senhor e precisamos do Senhor. Precisamos desse Deus maravilhoso que nos traz aqui para falar ao nosso coração. Nós viemos aqui nessa noite para ouvi-lo porque nós necessitamos dele. Vou esperar a água aqui que a garganta está gritando. Obrigado. Retornando, e nós não somos maiores nem do que aqueles que não conhecem a Jesus. Nós não somos maiores nem do que aqueles que muitas vezes estão nesse mundo e não conhecem o nosso Deus. Quando você se coloca na presença de Deus para orar, para falar com Deus, para se relacionar, você precisa se achegar a Deus com humildade, com postura de servo. É assim no mundo secular. Se você vai falar com o presidente, se você vai falar com o juiz, diz aí os advogados, né? Você tem que ter reverência,
você tem que saber se colocar, quanto mais com Deus. E ao falar com Deus, nós precisamos sim nos colocar no nosso lugar. E o nosso lugar é o lugar de servo. Diz uma canção, diz um cantor, que o lugar mais alto que o servo do Senhor pode estar é aos pés de Jesus. Porque esse é o nosso lugar. Nós não temos que ter lugar de destaque. Nós temos que buscar os pés do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, por hora eu vou pular o orar. Então, orar e me buscar. O servo de Deus é aquele que busca o Pai. Por que você veio aqui nessa noite? Por que você está aqui nessa noite? Responda para você mesmo. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus porque temos alguma necessidade, alguma dor, alguma crise financeira muitas vezes, alguma ansiedade, talvez uma situação de emprego que precisamos buscar um trabalho melhor, ou estamos desempregados, né? Eu venho porque eu gosto dos irmãos, os irmãos são legais. Eu venho porque eu tenho uma função a desempenhar. Eu venho porque eu preciso de uma bênção. Tudo isso é legítimo. Mas por que nós estamos aqui? Nós podemos sim nos chegar a Deus e pedir para Ele todas essas coisas. É legítimo. Mas a nossa motivação, ao vir à casa de Deus, ao nos colocar na presença dEle em oração, a ler a Sua palavra, tem que ser de conhecer o Pai, de ver a beleza de Deus, de ver a Sua glória, de ver a santidade do Pai. A presença do Senhor, ela é o nosso prazer. Ela tem que ser o nosso prazer. As outras coisas são legítimas de nós buscarmos, de nós pedirmos, de nós nos colocarmos junto ao Pai em oração e abrirmos os nossos corações, porque temos limitações, como eu disse diversas vezes e vou repetir muitas vezes, somos pequenos e Ele é grande. É legítimo nós querermos que o Senhor nos abençoe, que Ele cuide de nós, mas a nossa motivação para buscar o Pai, para nos achegar ao Pai, ela deve ser a Sua grandeza, o Seu infinito amor, o que Ele é e nós não somos. Sabe quando você conhece uma pessoa e a pessoa é muito legal? E aí dá vontade de ficar com aquela pessoa o tempo inteiro? Você marca um churrasco, você sempre, toda conversa com aquela pessoa é uma conversa gostosa. E aí, da hora de ir embora, a galera faz, poxa, né? Porque é legal estar com aquela pessoa. Com Deus tem que ser mais. Porque Ele é muito mais. E se nós não buscamos Deus por quem Ele é em primeiro lugar, a nossa oração muitas vezes é vã. Como eu disse, é legítimo solicitar, pedir ao Pai, abrir o nosso coração, rasgar o nosso peito em oração e dizer, Senhor, eu preciso disso, disso e daquilo, me ajuda. Mas isso é porque entendemos a Sua grandeza, o Seu tamanho. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração. Quando buscardes o Pai. Não está dizendo que buscardes o que Deus pode fazer por mim ou por você. Mas quando buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E é interessante que esse texto de Jeremias, ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quer dizer, se você me buscar, eu me faço conhecer a você. Eu faço você me ver, se assim você me buscar. Deus está lá no seu trono de glória. E muitas vezes nós estamos afastados do Pai. Mas se nos humilharmos, nos colocarmos na presença dEle e buscá-lo, Ele, ao olhar os nossos corações, Ele se faz conhecido a mim e a você. Porque Ele te ama e Ele me ama. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, como falamos, e se converter dos seus maus caminhos. E aqui pode parecer meio esquisito, porque não é um texto para o povo de Deus?
Como assim se converter dos seus maus caminhos? Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós nos afastamos de Deus, isso acontece. Ou é só comigo que acontece? Eu acho que nenhum de nós aqui, meus queridos, pode dizer que no decorrer das nossas vidas nós ficamos o tempo inteiro com a mesma intensidade aos pés do Senhor. Infelizmente, nós somos instáveis, porque somos pequenos. E louvado seja o nome do Pai, porque Ele é grande. E Ele não nos imputa esse pecado, essa nossa inconstância. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas transgressões, daquilo que desagrada a Deus, nós podemos nos aproximar dele. O texto fala, se nos convertermos dos nossos maus caminhos. Converter chama mudança, chama transformação, chama metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Converter. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos desse Deus do qual nós falamos, do qual esse texto está falando. E tanto é verdade que mesmo servos de Deus nós falhamos, nós tropeçamos. E todos nós conhecemos a história de Jonas, desde pequeno. É uma das histórias que as crianças, logo no começo da sua caminhada cristã, conhecem. Jonas é aquele profeta do Senhor que, ao ser mandado pregar em Nínive, disse, não, pai, eu não vou. Que arrogância de Jonas, né? Deus está mandando e ele fala, não, não vou. E aí Jonas está lá, escondido lá, no fundo do barco. E sobrevém a tempestade. E por que aquela tempestade está sobre aquele barco? Porque lá tem um homem que está desagradando a Deus. Lá tem um pecador. Lá tem um homem que não está obedecendo a Deus. E está todo mundo naquele barco sofrendo. Se você for ler o livro de Josué, no capítulo 7, o povo de Deus, logo depois que vence Jericó, o povo de Deus vai enfrentar a pequena cidade de Ai. E ele perde essa batalha. E Josué olha para Deus e Deus fala, tem pecado no meio do seu povo. No meio deste povo tem pecado. E enquanto não se resolver essa situação, vocês não vão vencer. E o povo se retrata com Deus e depois a vitória vem. Um povo que busca a Deus em oração tem que se converter dos seus maus caminhos. Tem que observar os seus caminhos. E se estiver pecando contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, esse povo tem que mudar isso. Tem que pedir perdão. Tem que se arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então nós entendemos aqui que para poder orar, para poder falar com Deus, para poder se relacionar com o Pai, para poder buscar a Deus em oração e querer ser ouvido, querer que a nossa oração passe do teto e chegue ao trono de glória do Pai, nós entendemos que temos que nos chegar a Deus de forma humilde. Temos que ter uma vida de busca incessante pelo Senhor para conhecê-lo. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados. E assim se colocar na presença de Deus. E o texto segue, ainda no versículo 14. Então, outra condição aqui, se é que eu não estou errando o português. Então, voltando ao texto, vou repetir 200 vezes.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo aqui, meu povo, vocês terão as minhas bênçãos, sim. Vocês serão completos. Eu preencherei o vazio que há em vocês. Aquelas coisas que podem vir a te afligir. No caso do texto aqui, que Salomão orou no capítulo 6, antes desse texto que nós lemos aqui, aquelas coisas que puderem afligir o povo, meu povo, se vocês se colocarem nessa condição que eu estou te dizendo, eu os ouvirei, eu os perdoarei os pecados, eu sararei a sua terra. E nós podemos entender e trazer isso para as nossas vidas, entender que se nós buscarmos ao Pai de todo o nosso coração, as nossas orações, as nossas necessidades, podem muito bem ser atendidas se assim Ele quiser. Ele vai olhar para mim e para você. É um Deus que está lá e gosta de ouvir a minha e a sua oração. Porém, Ele não aceita a nossa oração de qualquer forma. Se o Lucas vier aqui e eu pisar no pé dele, e eu olhar e falar, Lucas, desculpa aí, pisei no seu pé. Mal ele saiu, eu já piso de novo. Desculpa aí, Lucas, pisei outra vez. Desculpa aí, e pisei de novo. Esquisito, né? Eu estou pisando no pé dele o quê? Para só pedir desculpa? Não tem mudança, não tem transformação, não tem, sabe, você querer melhorar, você querer mudar isso. A mesma coisa com Deus. É lógico que eu usei um exemplo bobo aqui, mas quando você se achega ao Pai, você tem que buscar estar de coração aberto, se corrigir na presença do Senhor. Não adianta buscar a Deus com a vida torta. Lógico que você pode pedir a correção dele para a sua vida que está torta, mas não adianta você continuar pisando no pé. Você tem que buscar ao Pai e se converter dos seus maus caminhos. Você tem que buscar transformação. Vida com Deus é isso. A oração do servo do Senhor é atendida quando ele busca o Pai, em espírito e em verdade. Quando ele busca o Pai de todo o coração. Porque Deus, Ele quer me perdoar, Ele quer te perdoar. Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer o teu coração. Deus quer sarar as nossas feridas. Mas Deus é luz. E trevas e luz não combinam. É um processo de vida com Deus. Nos humilharmos, buscar, nos converter. E aí sim, orar, nos relacionarmos com Deus. Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas Ele é luz. E Ele exige que nós tenhamos uma vida de santidade na presença dEle. Oração é parte disso, é. Nós cantamos, e o teaser diz, né? Não cantamos hoje, mas cantamos diversas vezes. Na oração encontro paz, encontro calma. Orar a Deus faz bem à alma, nos satisfaz. Desde que a nossa vida esteja consonante, né, ao que Ele quer para cada um de nós. Temos que conversar com o Pai, abrir o nosso coração. Mas temos que buscar também uma mudança de vida, uma mudança de atitudes. Conhecer realmente a Deus.
ouvir a voz dele. Salomão ora para Deus e Deus vem até ele responder a oração. Que nós possamos orar a Deus e ouvir a sua voz nos respondendo. Mas, para ouvir a voz de Deus, temos que nos humilhar, temos que buscá-los, temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Aí a oração passa do teto. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está dizendo, se você orar de acordo com as minhas regras, com o processo correto, que eu mesmo estabeleci, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Deus está dizendo, você terá a minha atenção. Sabe aquele filho que fica, pai, pai, pai. Quem não tem filho vai descobrir isso no futuro ainda. Pai, pai. E às vezes fica até, você deixa até no automático, quando chegar no quinto pai eu atendo. Se a nossa vida estiver de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós, a gente vai falar, pai, e Ele vai ouvir. Eu não estou dizendo que Ele vai me atender ou te atender, mas Ele vai ouvir. E quando Ele ouve, Ele responde. E a resposta nem sempre é um sim. Pode ser um não, pode ser um espere, mas Ele vai nos responder. É horrível fazer uma pergunta e não ter resposta. Mas uma vida consonante à vontade de Deus não é uma vida sem respostas. É uma vida que descansa no Pai. Porque ela sabe que tem a atenção de Deus. Nem sei quantas vezes eu li e eu vou ler de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos entender, e sararei a sua vida, e sararei as suas feridas, e sararei a sua enfermidade, e sararei daquilo que você possa estar passando, se assim eu quiser. Mas Deus te ouve e me ouve. Um coração voltado para o Senhor não tem oração sem resposta. Um coração voltado para Deus tem uma vida de oração. Um coração que é voltado para Deus tem momentos memoráveis na presença do Pai, de joelhos, em oração. Porque é Ele quem nos dá paz, é Ele quem nos dá calma, é Ele quem nos ama. Ele requer algumas coisas de nós, que nós possamos, na nossa infinita pequenez, poder chamar a atenção de Deus. Sabemos e entendemos que não somos capazes nem de chamar a atenção do Pai ou ter fé nesse Deus maravilhoso por nós mesmos, porque a fé é dom de Deus, como eu sempre repito que está lá em Efésios 4, é um texto que eu gosto demais. Mas podemos pedir, Pai, fala ao meu coração, aumenta a minha fé. Eu preciso do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se você se sente longe de Deus, busque a Pai, busque a Deus. Fala, Pai, está difícil, mas me conserta, me ajuda.
Eu não tenho forças muitas vezes, eu não sei como orar, eu não sei como pedir, eu não sei como fazer ou o que fazer. Mas me ajuda, porque a sua palavra diz que quando eu te buscar, independente das circunstâncias, se eu tentar melhorar a minha vida, se eu tentar acertar, se eu me converter de passos maus, de maus caminhos, se eu te buscar, eu vou te encontrar. Quando nós buscamos a Deus, Ele vem até nós, porque Ele nos ama. Tem alguém que você ama? Pensa aí em alguém que você ama, que o seu coração arde por essa pessoa. Você daria a sua vida por ela. Deus te ama infinitamente mais. Infinitamente mais. Às vezes nós amamos de uma maneira tão intensa aqueles que ainda nem conhecemos o rosto, não é? Não é? Deus nos ama muito mais. E Ele disse, se você me buscar, eu estou aqui para te ouvir. Eu tenho as minhas regras, eu tenho o meu processo, mas eu estou aqui. Ele entregou o seu filho, por mim e por você. Só isso faz toda a diferença. Só isso é tudo. Amém? Pai querido, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo aquilo que possa vir a nos afastar do Senhor. Nós somos o Teu povo, Senhor, e buscamos refúgio no Senhor. Nos faz, ó Pai, cada vez mais próximos do Senhor. Ouve, Pai, as nossas orações e responde, ó Pai, aos nossos corações, porque nós carecemos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Nada mais importa, ó Deus, se o Senhor não olhar para nós. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por tão grande amor que o Senhor nos amou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos traz aqui nessa noite. O Senhor nos motiva com as motivações certas para te buscar de forma humilde, Senhor, sabendo da nossa condição. Louvamos o Teu nome, ó Pai, nos méritos do Senhor Jesus. Amém.